Depois que Piccolo foi descongelado, o grandioso Hetsu Kaiô foi derrotado, o renascido Katsumi foi destruído e até mesmo o grandioso Jack Rama sofreu o mesmo destino. E finalmente chegava a vez do jovem Baki. Será mesmo que o campeão poderia derrotar esse homem pré-histórico? Com apenas 2 tapinhas na bochecha, o Baki provocou o Piccolo ao ponto de ser arrastado de uma ponta a outra na arena. O Baki comemorava, o homem pré-histórico tinha entendido a sua intenção. Com seus pés, o Baki mandava o Piccolo pra longe. Logo em seguida, ele mandava um chute de cima pra baixo, fazendo o grandalhão cair. Enquanto o Baki se preparava pra luta, o Hetsu começava a explicar que esse combate era diferente de todos os outros que o Piccolo já participou. Não seria por comida, mas sim pela dignidade, pela honra de um guerreiro, o homem mais forte dos tempos antigos contra o campeão dos tempos modernos. E antes que o Piccolo se levantasse, o Baki o chutava e mandava pra longe. Antes que o Piccolo reagisse, o Baki já estava atrás dele. Antes que o Piccolo corresse, o Baki já estava no seu encalço, aplicando o mata-leão. Mesmo que o homem pré-histórico não o compreendesse, o campeão começava a falar: Piccolo, essa luta não é sobre matar ou morrer, nem comer ou ser devorado. Não precisamos lutar ao ponto de tirar a vida do outro. Piccolo disparava, ele corria entre as arquibancadas e levava ambos até o teto. Ele tinha entendido. Segundo o Baki, era isso que ele tinha que fazer em uma competição de força. Com o campeão nas costas, o Piccolo se jogava de uma altura de 30 metros. Todos que assistiam estavam preocupados com o que iria acontecer. A terrível colisão acontecia. Uma cortina de fumaça tomava conta do ambiente. Mas logo era revelado que Piccolo e Baki permaneciam de pé. Hetsu descrevia aquilo como algo ridículo. Podia ser normal para um homem pré-histórico, mas para Baki, será mesmo que o campeão se tornou um guerreiro tão forte assim? Piccolo começava a se aproximar lentamente de Baki e com um estalo fazia o campeão despertar. O choque de ter caído 30 metros foi igual quando ele caiu do trepa-trepa quando era apenas uma criança. Ou igual quando ele levou um chute no pé do estômago pela primeira vez. Com o impacto da queda, todos os órgãos de Baki ficaram um caos. O seu diafragma subiu na altura dos seus pulmões, impedindo que ele respirasse o novo oxigênio. O Baki sentia que ele queria cair. Ele queria cair de joelhos no chão. É como se uma pedra extremamente forte estivesse em suas costas e ele quisesse ser esmagado por ela. O homem selvagem conseguia enxergar por trás do campeão. Por mais que o homem parado em sua frente parecesse pronto para lutar, na verdade, ele queria gritar e se contorcer de dor. Em sua mente, o Baki se perguntava o que Piccolo estava fazendo. Ele devia aproveitar o momento e acabar com o Baki. Mas na verdade, o que Piccolo queria demonstrar era isso. Eu fui longe demais. Eu tratei esse brinquedo frágil de uma maneira extremamente grosseira. Por favor, faça ele voltar ao normal. O campeão entrava em choque. Ver o seu oponente rezando para que ele voltasse ao normal foi completamente humilhante. No momento em que ele viu aquilo, o orgulho do jovem campeão foi capaz de superar até mesmo a dor causada da queda. Piccolo mais uma vez se colocava de pé e se preparava para dar um soco. Mas antes de atingir Baki, ele parava e o acertava na potência mínima. Das 3 pessoas que estavam naquela arena, somente Tokugawa não entendeu. Agora, era o homem pré-histórico que brincava e zombava da cara do campeão. No passado, a endorfina de Baki era acionada quando ele sofria danos físicos. Mas dessa vez, o seu cérebro foi acionado sem sofrer nenhum tipo de dano. Os socos leves de provocação do Piccolo atingiu o campeão no seu ponto mais sensível. De repente, o Baki começava a escalar as escadas da arena. E do ponto mais alto, novamente ele se jogava. Mas antes de cair, os seus pensamentos eram: me perdoe, Piccolo, isso aconteceu porque eu sou muito fraco. Apesar de ter começado essa luta, eu fiz com que você se preocupasse comigo. Baki novamente colidia com o chão. Todos encaravam aquela cena com aflição. Será mesmo que Baki poderia aguentar cair daquela altura 2 vezes seguidas? A cortina de poeira se dispersava e Baki, sentado e calmo, se botava de pé mais uma vez e começava a falar: Piccolo, eu não me importo se você é mais velho do que eu. Nunca mais ouse a se preocupar comigo. Era ilusão. Era óbvio que era uma ilusão. Piccolo estava confuso. Tem coisas que se fingem de mortas, outras coisas tentam te enganar. No reino animal, isso é bem comum. Mas o Baki aumentou provavelmente os danos que ele já havia sofrido. Por acaso, essa era uma ilusão para a morte?
o Piccolo se questionava se realmente existia um ser capaz de fazer aquilo. Em uma velocidade assombrosa, o Baki dispersava um soco. O Tokugawa gritava, dizendo que ele tinha falhado. O Baki pulava e buscava acertar um chute no queixo do seu inimigo. Mas parece que os seus golpes não tinham o mínimo de efeito. Mas para surpresa de todos, o gigante desabava. Ele tentava se colocar de pé, mas em menos de 2 passos, ele caía outra vez dando de cara com o chão. O Hanayama pediu uma explicação para o Hetsu, e ele começou a explicar. Bom, eu não sei dizer ao certo, mas golpes antigos e os golpes de hoje, nenhum deles conseguiu superar a resistência de Piccolo. Eu acho que o Baki percebeu isso, então ele tentou usar uma única camada de pele acertando a mandíbula. Essa técnica é vista no box. É um flash confundido como um erro, mas do nada eles caem de cara no chão e nunca mais se levantam. Um lutador que pode aguentar um soco em cheio na cara pode desmaiar somente com a luva encostando na sua mandíbula. Quando uma fina camada de pele é arranhada na sua mandíbula em uma velocidade sobre-humana, o seu cérebro é afetado de uma rapidez tão grande que é impossível se enxergar a olho nu. Provavelmente foi isso que o Baki fez. Isso pode ter deixado o Piccolo completamente atordoado. Realmente, foi isso que aconteceu. Agora Piccolo enxergava Baki como um feiticeiro que controlava o ambiente ao seu bel prazer. O homem pré-histórico se tremia por inteiro, mas ele se recusava a fugir. No passado, Piccolo suportou todos os predadores que ele conheceu. Vindo para o futuro, ele foi desafiado por homens pequenos, mas com força enorme. Ele suportou também. Ele tinha ciência que ele nunca foi derrotado. Para ele era invencível. Mas isso era uma coisa nova, algo além da imaginação. O homem pré-histórico mal conseguia se manter de pé frente a esse pequeno guerreiro que conseguia mover o sol. Baki começava a pensar que ele ainda não havia se recuperado da sua queda. Ele não podia arriscar atacar de frente. Ele ia em direção ao Piccolo e pedia desculpas. O que ele iria fazer ia ser algo bem rude. Baki fazia o seu corpo como uma catapulta e acertava as costas de Piccolo com a sua mão aberta. Piccolo gritava e se contorcia de dor. Nas costas do homem pré-histórico estava a marca da palma da mão de Baki. Novamente, o Hanayama olhava para o Hetsu pedindo uma explicação. Então ele dizia: aquilo é o chicote, uma técnica que afeta toda a humanidade. De criança ao Yujiro, acerta do mesmo jeito. Uma técnica bastante elogiada no Kung Fu. E ao deixar seu corpo flácido e leve, suas mãos e seus pés aumentam de peso. A ferocidade do seu rosto desaparece e boom, a transformação está completa. Quando esse ataque é atingido, não existe pontos fracos e nem pontos fortes, porque o alvo é o maior órgão do corpo humano, a pele. Hanayama, quando se leva um tapa, a dor causada em uma criança e a dor causada em você é a mesma. As próprias mulheres são muito boas nesse quesito. A cena voltava pra arena. O Piccolo finalmente achou um jeito de se defender, mas Baki tinha despertado a ira do homem pré-histórico. Aquela postura foi a mesma que Piccolo usou para derrotar o Hetsu. Agora, tudo tinha chegado ao fim. Mas o Baki tranquilamente começava a mexer os seus braços. Na hora o Hetsu reconhecia. Aquela era uma técnica de Kung Fu. O tigre, a águia, o louva-a-Deus, o macaco e o urso. O Hetsu reconhecia que dominar todas essas técnicas era um feito e tanto, mas todos esses animais eram presas fáceis para o homem pré-histórico. Baki olhava para o céu novamente e começava a mexer as suas mãos. O que será que ele iria invocar agora? Um elefante ou um rinoceronte? Não, isso não pode ser possível. Foi o que o Hetsu disse. Ao ver o Baki inacreditavelmente sendo capaz de imitar um Triceratops, Baki deixava o homem mais forte dos tempos antigos em choque. Vendo aquele homem pequeno e supostamente frágil, Piccolo sentiu: esse é o oponente mais forte que eu já vi na minha vida. Aquela sensação de pesado, a sensação de força bruta, a sensação de aço empenhado em me destruir. Todas essas coisas vindo de um corpo tão pequeno. Da arquibancada, Tokugawa e os demais não podiam acreditar como o corpo de 1,70 tinha uma presença tão gigantesca e amedrontadora. Baki mirava pra cima e a sua presença mudava. Agora era uma ave pré-histórica. Mudava mais uma vez. Agora era um tiranossauro. Piccolo recuava pouco a pouco. Nos seus olhos, Baki tinha se tornado uma fusão das criaturas mais fortes que já haviam andado por essa terra. Os dentes de um tiranossauro, a cauda e as patas e o chifre de um triceratops,
as asas e as garras de um pteranodonte, o poder dos inimigos do homem pré-histórico em um único animal. O Baki batia com tudo pra cima do Piccolo, que sentia mordida em suas mãos, embora tudo aquilo fosse somente uma ilusão. Baki tirava o seu oponente no ar e terminava plantando ele no chão. Embora Piccolo se levantasse mais uma vez, ele não tinha descanso. Baki buscava um ataque de frente, mas ele havia se esquecido que não era a primeira vez que Piccolo lutava contra esses monstros do passado. O homem pré-histórico ficou em posição como se ele fosse um atleta de corrida, pronto para largar. O tempo de colisão entre Piccolo e Baki durou menos de 1 segundo. E horas depois da luta, o Hetsu Kaiô descreveu aquilo da seguinte maneira: eu entendi. Eu senti muitas coisas nesse meio segundo. Eu entendi que o Piccolo usa essa técnica para parar aquelas coisas enormes que ele enfrentava no tempo antigo. Eu não consegui segurar um agarrão do Piccolo, então como o Baki, que é menor que eu, conseguiria? Será que era o fim para ele? Ah, como eu consegui pensar tudo isso nesse curto período de tempo? É como colocar uma colher de comida deliciosa na boca. Você consegue sentir o sabor na hora, mas se parar para descrever, vai passar minutos e minutos falando. Mas o que mais me surpreendeu é que o Baki ficou parado, esperando o Piccolo. Não teve nenhum momento pra ele se esquivar. Mas algo aconteceu. Quem saiu voando foi o Piccolo. É como se o Baki tivesse espantado uma mosca. Em todas as artes marciais, eu jamais vi isso. Hanayama dizia que quando uma bala é disparada, ela pode ser reconstituída pelo estômago mole. Em casos mais drásticos, até mesmo uma planta pode mudar o percurso da bala. O Baki começava a mijar em vários locais da arena. Ele estava marcando o território. O Piccolo rosnava e voltava pra arena. Ele tinha entendido o recado. O Baki começava a explicar que agora ele queria lutar como um primata, sem usar técnicas e sem usar truques. De cima pra baixo, Piccolo acertava Baki. Sem deixar o campeão descansar, ele continuava com o chute e diversos socos. Mas pra surpresa do homem pré-histórico, Baki tinha se esquivado de todos. Baki se colocava de pé, mas Piccolo partia pra cima dele, mandando o campeão pelos ares. Enquanto voava, o Baki pensava como o Sr. Oliva lutaria contra Piccolo. Com certeza seria somente na força bruta, sem truque nenhum. O Hanayama com certeza também faria o mesmo. Os socos dele são bem poderosos. Quanto ao ogro, eu acho que seria desse jeito. Baki caía de pé na arena e continuava pensando. Mas agora, tudo que eu quero ver é como o Bakihama vai fazer para parar esse cara. Enquanto o Piccolo atacava, o Baki continuava a pensar. Com muito cuidado, eu sobrevivi até aqui. Tudo pra vencer Yujiro-Hama, o meu pai. Mas por quê? Fala sério, eu realmente preciso de uma razão. Ele matou a minha mãe. Será que é ódio ou admiração? A força daquele homem é incomparável. Acho que eu posso dizer que na verdade é confiança. Eu tenho seguido as suas costas. Por isso que eu me armei com esses punhos e me tornei completamente rápido. É por isso que eu estou conseguindo desviar desses golpes que podem me matar. Eu sempre desvio no último segundo, com perfeição. A velocidade do campeão era incrível. Parecia que ele estava estático. Na verdade, parecia que ele estava dançando. Piccolo não conhecia aquela velocidade no reino animal. A velocidade que desafiava a lógica. A cena contava pro passado de Piccolo. Ele tentava pegar uma borboleta, mas não importa quantas vezes ele tentasse, ele era incapaz. Foi assim que ele percebeu que nesse mundo existem seres que podem atravessar o seu corpo. Um homem que foi chamado de pai do karatê no final da sua vida disse uma coisa: eu desviei de centenas de golpes, já recebi todo tipo de ataque, mas eu sempre desviava no último segundo. Mas em uma das minhas práticas diárias, eu fui capaz de atravessar o corpo do meu oponente. Claro, isso era fisicamente impossível. A verdade é que depois de tanto praticar, ele transcendeu a forma de circular o seu oponente. Agora, ele podia praticamente atravessar o corpo do seu inimigo. E era exatamente isso que o Baki estava fazendo. Ele desviava de cada golpe do homem pré-histórico com perfeição. Piccolo ficava abalado. Seu inimigo
intangível estava extremamente próximo. Era como se ele tivesse uma sabre invisível, pronto para acertar o seu ponto mais sensível. Baki acertava um golpe no meio de Piccolo, lá mesmo onde o sol não bate. O homem pré-histórico grunhia de dor e caía no chão, rodando feito um peão. Os testículos é o órgão mais frágil que o homem pode ter. O coração, o estômago e o cérebro podem ser extremamente sensíveis e frágeis, mas eles são protegidos por uma camada óssea, além de músculos e gordura. Na plateia, Tokugawa dava a luta por encerrada, mas Hetsu e Hanayama diziam que não. Quando você cai, você pode ter dois tipos de reação. A primeira é eu desisto. Você acabou comigo. A segunda era, desgraçado, eu vou acabar com você. Essa era de Piccolo. Ele estava tão irado que chegava a babar. Cicatrizes do tempo pré-histórico surgiam no seu corpo. Os músculos de Piccolo se reorganizavam. Ele estava entrando no modo de batalha total. Sem dúvidas, essa era a forma final. Todas as suas partes se transformaram para ser ainda mais forte. Baki simplesmente agradecia. Muito obrigado, Piccolo. Eu vou aceitar essa sua transformação e a sua amizade de bom grado. Baki escolhia tomar um ataque em cheio. Ele escolheu ficar parado, sem se esquivar, somente defender. O punho de Piccolo e os pés de Baki se colidiam. Baki começava a explicar as técnicas que ele tinha usado, como se realmente um homem pré-histórico pudesse o entender. Mas ele não entendia, somente atacava. Baki com perfeição segurava o seu ataque e acertava um chute em cheio na cabeça do homem pré-histórico. O campeão passou por diversas experiências para chegar aonde ele chegou. As técnicas de lutas que foram passadas nos tempos antigos para sobreviver, atacar e proteger, ele não podia abrir mão disso. De repente, o Baki viu todos os amigos que tornaram o que Piccolo é agora. Além daqueles monstros, haviam diferentes formas. Eram eles Hetsu, Katsumi e Jack. Todos eles apoiaram Piccolo também. Aquele ser gigantesco vinha na direção do Baki, e tudo o que ele podia pensar era somente isso: eu jogo fora. Eu jogo tudo fora nessa luta. O que eu poderia fazer? Ele está se aproximando. Então me diz, Baki, o que você fará? O Baki acertava o seu punho em cheio no homem pré-histórico, sem se defender e também sem se esquivar. O seu corpo fluía por vontade própria. A luta de dois homens primitivos, sem técnica e sem truques. Piccolo pensava que no passado, quando dentes gigantescos o atacava, ele quebrava. Quando garras afiadas o atacava, ele quebrava. Contra algo gigante, era isso que ele faria. Ele era o melhor. Eu sou o melhor, mas diante desse pequeno homem, eu me sinto acuado. Baki fazia Piccolo encostar na parede da arena, e a vantagem de ser o maior não ajudava o predador em nada. Ele estava perplexo. Em um piscar de olhos, a luta se movia rapidamente. Piccolo corria, tentando se defender dos golpes de Baki, mas o campeão o acompanhava com precisão. Baki acertava com extrema facilidade o homem pré-histórico. O campeão estava prestes a ganhar, mas ao sentir essa glória, algo brotou no seu coração. Baki se aproximava de Piccolo e estendia sua mão. Logo o homem pré-histórico entendia. Aquilo agora seria uma disputa de resistência. A troca de socos entre o homem mais forte do período Jurássico e o campeão dos tempos modernos começou. Baki abandonou a sua vitória por habilidade. Ele queria uma vitória com base na resistência. O jovem foi ganancioso. Não demorou muito para a inevitável diferença aparecer. O resultado foi extremamente patético. O Piccolo usou uma técnica no meio da troca de socos. Com certeza, ele sentiu medo de perder. Na batalha entre o novo e o antigo, o homem pré-histórico conseguiu uma nova arma. A luta havia acabado. Piccolo sentou no chão, como se ele tivesse completamente desolado e triste. Em uma competição de resistência, ele usou uma técnica para vencer. Para Hetsu, a vitória era claramente de Piccolo, mas para Hanayama, a vitória com certeza era de Baki, porque o homem pré-histórico quebrou as regras. Ele usou uma técnica para vencer a luta. Mas na visão de Tokugawa, os dois lados estavam corretos. Quando o homem pré-histórico estava magoado, ele gostava de uma vista. O Baki aparecia e se sentava do lado do seu novo amigo. Dali, os dois enxergavam o período Jurássico. E essa foi a luta de Piccolo contra Baki. Mas o campeão jamais esperava que a maior batalha da sua vida estava prestes a acontecer.